Bom, essa é a nossa agenda, né? Falar um pouco sobre o que foi o projeto Tabirito, né? Apresentar um pouco a Celor, né? As duas minas que acompanham o grupo aqui no Brasil, a mina do Andrade e a mina de Serra Azul, aqui na região de Itatiaia-Sul. Falar um pouco mais especificamente da mina do Andrade, a planta de britagem, beneficiamento, o projeto Tabirito, né? Que o comissionamento dele foi no final de 2009. O processo de filtragem, né, essa reutilização da água, o rejeito, né, e os benefícios dele, que foi ali para a planta, para a mina do Andrade em si, para a usina de Monlevade, porque nós somos uma mina cativa, né, nosso foco é atender a usina de João Monlevade, da ArcelorMittal. Bom, o elevado volume de resíduos da mineração, né, principalmente de ferro, aqui em Minas Gerais, tem pressionado as empresas mineradoras a buscar soluções que minimizem esses impactos, principalmente após o rompimento das barragens de rejeito, ocorrido nos últimos anos. Um levantamento aqui de 2015 fala que foram gerados 264 milhões de toneladas de produto, granulado, hematita, sinterfeed, pellet feed, e 300 milhões de toneladas de resíduo, sendo 183 de estéreo e 112 milhões de rejeito. Então, é algo preocupante. Bom, o trabalho tem como objetivo apresentar o projeto de concentração magnética a úmido de Tabirito sem utilização de barragem de rejeitos da ArcelorMittal Mina do Andrade, né, como eu falei, que vai atender a usina de Monlevade. Para isso, será utilizado filtros horizontais a vácuo, que possibilitará executar o sistema de empilhamento drenar de rejeito e a recuperação de água do processo. A filtragem permite essa operação mais segura, estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias para beneficiamento mineral e uma maior harmonia entre a empresa com os stakeholders, né, a comunidade local, os acionistas, tudo. O processo de filtragem em si, ele um processo não é tão novo, mas está sendo mais implementado agora, então assim tem muita coisa ainda a ser descoberta e trabalhada. Bom, a ArcelorMittal Mineração, ela aqui no Brasil, ela tem as duas atividades, né, na mina de Serra Azul, situada em Itatiaia-Sul, conforme eu falei, e a mina do Andrade, em Bela Vista. Né, fica situada no município de Bela Vista, mas do centro de João Monlevade está a poucos quilômetros. Né, a mina do Andrade, né, como eu falei, localiza na região central, do Alto do Rio Doce, do quadrilátero ferrífero, no município de Bela Vista, a 2 quilômetros de João Monlevade. Bom, a nossa planta, até 2009, era a planta de britagem e peneiramento. Né? A gente lavrava a hematita e beneficiava só britagem e peneiramento. Né? Um circuito fechado, a gente gerava o sinterfeed para atender a usina. Só que o teor, a qualidade química do minério, né? O ponto percentual de sílica foi aumentando, e isso para a sinterização, para o alto forno, né, vai gerando volume de escória. O fósforo era um contaminante também que a gente tinha em algumas determinadas áreas da mina, que impactava muito o processo na usina siderúrgica. Então, veio a necessidade de instalar a planta de concentração. Né, e a relação estéreo-minério também da mina estava ficando muito elevada. Né, uma REN até acima de 3, começou a ficar inviável. Você tirar muito estéreo para poder aproveitar essa hematita. Então, desde 2012 que vai sendo feitos os testes no centro de pesquisa lá na França, na Fundação Golsex em Ouro Preto, para poder viabilizar o projeto que em 2019 foi, né, concluído. Bom, a planta, só voltando aqui, então a capacidade nominal dessa planta de britagem é 3,5 milhões e, né, atualmente só o sinterfeed de hematita. O projeto Tabirito ele veio para, né, concentrar esse material, separar, né, aproveitar o que é de bom. Bom, a britagem, o peneiramento de corte dela era 12 milímetros. Né, tudo que ficava acima de 12 milímetros, né, voltava para o processo, e o que passava, né, era o produto final. Esse produto agora, o Itabirito britado, ele vai ser alimentado na planta de concentração. Então, a gente tem o peneiramento a úmido, né, o ponto de corte dele a 2 milímetros, um rolo prensa, um HPGR da Metsu, que no Brasil, se não me engano, na dimensão do nosso, acho que é o único,
tem alguns semelhantes, se não me engano, na Valorec, outros no Chile. O pessoal da Ametis comentou, mas assim, efetivamente esse é o primeiro. Então ele faz o circuito fechado para tudo que ficar acima de 2 milímetros ser cominuído, né? 3 separadores magnéticos de média intensidade, tambor, né? 2 concentradores de alta, né? Uma etapa Hofer e outra Scavenger. O desaguamento ocorre, né, em 2 baterias de ciclone, uma para o rejeito e uma para o concentrado. Os espessadores de alta densidade. E depois, né, o underflow do ciclone, o over vai para o espessador, o under vai para os tanques que vai alimentar a filtragem. Nós temos 3 filtros horizontais a vácuo da Felismith, né, com área de 30 metros quadrados, cada um. Um opera com concentrado, outro com rejeito, e tem um intermediário ali que a gente, ora, pode, né, operar com ou concentrado ou rejeito, um híbrido ali, um flex. Atualmente, as nossas necessidades, um operando com concentrado está sendo efetivo e os 2 com rejeito também está sendo efetivo. A gente está conseguindo uma umidade abaixo de projeto, né? Prevista era 17%, por hora a gente está conseguindo 13%, 14%, né? Beirando os 15%. O sistema de filtragem, né, no processo mineral é realizado após o espessamento, né? A concentração de sólido, a porcentagem de sólidos que a gente alimenta varia na faixa de 50% a 60%. As lamas presentes no rejeito, né, têm um efeito negativo, cega o tecido, né, a gente está fazendo estudo lá para a questão de limpeza do tecido, a utilização de mais floculante, né, para poder melhorar essa performance, né, para ter um resultado, uma torta mais uniforme, mais porosa, que ela, né, desprenda do tecido mais facilmente e complete seu processo de filtragem de forma mais efetiva. Bom, o rejeito é composto, né, do minério de ferro é composto, né, de 2 partes, o arenoso e a lama, né, esse material mais fino. Esse é o maior problema. A disposição desse rejeito gerado no processo de concentração está sendo feita por empilhamento drenado, né, nas correias transportadoras, direciona esse material para um cone, né, e depois a paramecânica alimenta os caminhões que vai ser empilhado nas pilhas próximas às pilhas de estéreo. Né, aqui é a área que a gente viabilizou para poder fazer esse empilhamento desse rejeito, né, na próxima pilha 8, a pilha 9 lá na mina do Andrade, né, a geometria definida, né, bancos de 10 metros de altura, bermas de 6 metros, né, com os ângulos dimensionados. Uma área total de 600, aproximadamente, né, 700 mil metros quadrados, desculpa. Bom, a conclusão, né, devido a esses vários acontecimentos que a gente teve, implementar esse processo de filtragem, né, foi muito importante. Durante o comissionamento da planta, durante a implementação do projeto, a comunidade questionava a gente, como que vai ser uma planta de concentração, como é que vocês vão beneficiar o minério sem barragem? Então, assim, não acreditava, né, a gente teve que chamar representantes da comunidade para poder visitar, acompanhar o projeto e ver que era um processo novo, né, e explicar essa situação, porque, né, de certa forma, mexeu com todo mundo, o que aconteceu. Então, para a mina do Andrade, foi um passo muito importante, né, de manter o negócio de mineração e evoluir. Que a gente sabe que a tendência do material é afinar e partir para um processo de moagem, flotação, é o futuro, né? Hoje ainda a gente está numa condição mais favorável de ainda ter parte do nosso mix de produto, o Sinterfeed, e parte o concentrado, que é quase um pellet, né? Então, a gente consegue fazer esse mix de produto e entregar para a usina ainda de forma, né, aceitável. Os níveis de produtividade na usina, lá na sinterização, continuam muito bons. Então, ainda a gente está, como se diz, em relação aos outros mineradores, um pouco confortável ainda, devido até à nossa capacidade produtiva, né? 1,5 milhão por ano ainda é um volume baixo. Então, assim, como benefício, né, que eu falei, melhora na qualidade do Sinterfeed, né, a gente percebeu que a alumina, o fósforo,
esses contaminantes para a siderurgia eles saem, né, junto com o rejeito. Né, a consequência, o volume de escória no alto forno reduziu também. Né, a gente quase 1 ponto percentual na sílica que a gente entregava antes do projeto, agora depois com o projeto. Né, se reduz o itabirito, que antes era tratado como estéreo, a gente, hoje, em vez de estocar, ele está sendo direcionado para a planta. Então, se aumenta a vida útil, diminui, né, as DMTs lá na mina, no transporte, em vez de pilhar, você está levando para a planta de beneficiamento. E o processo de recuperação da água, né, a reutilização da água. Né, hoje a gente tem uma outorga lá para poder captar no Rio Santa Bárbara, né, então esse volume, né, a gente não precisa né, usufruir de todo ele. Era isso, né, um pouco do que foi esse projeto, o que aconteceu. E a gente está no, como se diz, o startup da planta foi em 17 de janeiro, então a gente está aprendendo muita coisa ainda, mas para nós, né, como a mina, uma mina cativa, foi um aprendizado enorme. E ter já, né, vindo com, né, o processo de filtragem, acho que favoreceu muita gente nesse momento para dar sequência, não, né, conseguir ali licença de instalação, licença de operação, tudo para poder operar e garantir o funcionamento da mina. Beleza? Obrigado. Ok, Raimundo. Obrigado. Raimundo, esse trabalho foi premiado no 22º Prêmio de Excelência, né? Você fez junto com o Jeová. Esse trabalho interessante, né? Trabalhando com beneficiamento de tabirito, né? Que é uma tendência forte, né? Quer dizer, inevitável também. Acho que são poucas as minas que ainda têm hematita abundante, né? Um teor de ferro muito elevado, então assim, é o futuro, né? A partir de agora, minérios com um teor mais baixos, né? Vai ser uma coisa comum. Né? Legal.